Você consome feijão diariamente? Vocês sabem quais são os benefícios para a sua saúde muscular, o consumo desse superalimento todos os dias? Você sabia que a primeira pergunta do Guia Brasileiro para a Alimentação da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde, pergunta se você consome feijão todos os dias? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os benefícios e algumas dicas de consumo dessa leguminosa, desse alimento que é tão importante para a nossa saúde e muito disponível e muito acessível, que é o principal quando a gente está falando de Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse perfil eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. Isso mesmo, a primeira pergunta do Guia Brasileiro para Alimentação da Pessoa Idosa é se você consumiu feijão ontem. Eu vou até ilustrar esse formulário aqui. Então a primeira pergunta é justamente se você consumiu feijão ontem. Outras perguntas também diz respeito a outros alimentos que você deve ingerir, outros principalmente que você deve evitar. Tamanha é a importância dessa leguminosa na nossa alimentação diária. Mas, doutor, por que o feijão? Por que essa pergunta? Essa pergunta do feijão faz a gente pensar em outras informações além de puramente a ingesta desse nutriente. Por exemplo, quem consome feijão todos os dias ou tem algum suporte familiar para preparar esse feijão, ou se a pessoa mora sozinha, ela se preocupa com autocuidado, tendo em vista que é um alimento que requer alguma complexidade no preparo, diferente de outros alimentos prontos ou ultraprocessados, por exemplo. Outro ponto importante é que a gente pode recomendar o uso do feijão, o consumo do feijão diariamente, tendo em vista o seu preço acessível. É diferente da gente recomendar, né, e cobrar até essa recomendação de um alimento que tem um custo maior que a pessoa, por barreiras econômicas, não consiga adquirir. Então, além do feijão ser acessível, além do feijão mostrar algum grau de complexidade no preparo ou no autocuidado que a pessoa pode ter, então ela consegue gerir, por exemplo, a própria vida. Essa informação é bastante relevante para a gente tentar estimar a rotina alimentar da pessoa idosa. E qual a quantidade e quais refeições nós devemos ingerir o feijão? O Ministério da Saúde recomenda pelo menos em 2 refeições, que seria, por exemplo, no almoço e no jantar. No café da manhã, culturalmente, em alguns países, a gente tem muita disponibilidade e até muito hábito do consumo do feijão de manhã. Por exemplo, o café da manhã no Reino Unido, na Inglaterra é muito comum ter feijão, no México é muito comum, na Costa Rica, países da América Central, a gente vê com muita frequência o feijão sendo usado no café da manhã. E é extremamente importante fazer uso do feijão no café da manhã, até no Brasil, se esse hábito fosse implementado aqui, seria bastante importante, tendo em vista que oferece uma quantidade de proteína e fibra que o café da manhã do brasileiro normalmente não tem essa disponibilidade. Em termos nutricionais, por que é tão importante o feijão? Dentre as leguminosas, dentre os vegetais, o feijão é um dos alimentos que mais oferecem proteína, dentre os vegetais. Então, uma concha, por exemplo, ou 100 gramas de um feijão já cozido, previamente cozido, oferece até 6 gramas de proteína. Além da proteína, oferece um carboidrato de excelente índice glicêmico, oferece um carboidrato de muita qualidade, oferece bastante fibra, que é muito importante para a saúde intestinal, importante até para o controle da absorção do colesterol, controle da absorção de gordura. Então, o feijão, além da questão da proteína, que é o que mais relevante, também tem outros nutrientes, outros macronutrientes e micronutrientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em micronutrientes, que são sais minerais e vitaminas, é extremamente rico em ferro. Então,
para se ter uma ideia, é uma quantidade equivalente até a proteína animal, por exemplo, a uma carne, a um fígado, em termos proporcionais. Então é uma excelente fonte de ferro, uma fonte de cálcio. Dentre os aminoácidos que compõem a parte proteica, a parte de proteína do feijão, nós temos aminoácidos muito importantes, que são os aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que a gente deve ingerir, a gente deve adquirir do ambiente, da alimentação. Então, aminoácidos que fazem parte do metabolismo muscular, como a leucina, isoleucina, metionina, entre outros aminoácidos essenciais também, além de promover também saciedade. Então, até ao contrário até do que muita gente pensa, quem consome arroz e feijão diariamente tem uma menor chance de se tornar obeso, né? Porque ela oferece proteína, oferece nutrientes de qualidade, além de promover a saciedade. Quem, por uma questão de paladar, uma questão de gosto pessoal, não gosta de feijão, a gente também orienta, recomenda, na verdade, outras leguminosas que também têm propriedades semelhantes, como, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Essas são as principais leguminosas que são consideradas também um alimento muito completo que deve ser incorporada na rotina diariamente. É muito comum algumas pessoas relatarem intolerância intestinal no consumo do feijão, principalmente com flatulência, que são gases, digestão comprometida, cólica abdominal. Muitas vezes esses sintomas podem estar relacionados ao preparo. Então, o que a gente sempre recomenda ao preparar o feijão é deixá-lo de molho para tirar essas substâncias, que são os fitatos. Então, o ideal é que o feijão fique de molho pelo menos umas 12 horas, trocando de água aí até pelo menos umas 2 vezes. Isso, além de facilitar o cozimento, deixando o cozimento num tempo menor, também vai retirar essas substâncias que em algumas pessoas possam causar algum desconforto gastrointestinal. O feijão também é muito versátil no preparo. Eu sempre recomendo para os meus pacientes incorporar algum outro legume no cozimento do feijão. Então, isso além de representar até uma economia de tempo, porque vai utilizar até uma panela só, uma economia até de gás, isso vai aumentar o valor nutricional do prato. Então, por exemplo, colocar uma abóbora, né, em algumas regiões do Brasil conhecido como girimum, pode ser colocado no cozimento do feijão, cenoura pode ser colocado no feijão, chuchu, batata doce, ou seja, uma série de vegetais que a gente pode colocar também no cozimento para deixar ele mais rico, principalmente na questão dos micronutrientes. Carnes também podem ser cozidas junto do feijão. Só uma atenção especial com relação aos embutidos. Então, muito cuidado com aquela calabresa, muito cuidado com aquele paio, aqueles embutidos, às vezes ultraprocessados, que podem ser incorporados no feijão para dar mais sabor. Então, todo cuidado com esse tipo de alimento, como eu já falei em outros vídeos também, são alimentos que a gente deve estar evitando na nossa rotina. Claro que, eventualmente, uma feijoada com embutido, com paio, não tem problema nenhum, mas diariamente é importante estar reduzindo o consumo desses ultraprocessados. A gente sempre, para melhorar o sabor, melhorar o tempero, substituir esses ultraprocessados, que têm um sabor mais proeminente, a gente pode estar substituindo por temperos que produzem um sabor também diferente. Como, por exemplo, cominho, alecrim, pode colocar manjericão, alguns locais do Brasil que tem outras opções também, como jambu, por exemplo. Então, isso aí vai depender da sua região e do seu sabor. Então, você pode, no feijão, ser mais criativo até para poder não enjoar para fazer esse consumo diário. Lembrando que além da receita da forma tradicional, como é mais consumido no Brasil, a gente pode também ter opções dele como salada, por exemplo. A gente pode fazer sopa de feijão, processar esse feijão. E o feijão também tem uma particularidade que também é possível até em pacientes que já têm alguma dificuldade para engolir.
seja por falta de dentes ou por uma dentição incompleta, ou até mesmo por alguma disfagia, algum risco de engasgo por alguma doença neurológica, alguma sequela de algum derrame ou algum Alzheimer. Então, o feijão, quanto mais cozido, ele se torna um alimento também mais pastoso, a consistência favorece a ingestão nesse perfil de paciente. Então pode fazer ele amassado, pode fazer ele batido, pode engrossar ele muitas vezes com uma farinha de mandioca. Então são preparos que, além de fornecer bastante proteína de qualidade para a pessoa, promover também mais facilidade no consumo. Infelizmente, a grande dificuldade no consumo diário de feijão muitas vezes é o preparo. Como eu falei anteriormente, requer algumas vezes um tempo maior de preparo, um planejamento até um dia antes para deixar de molho essa água. Então, algumas vezes pode desencorajar. Então, uma dica que eu dou também é pelo menos 1 ou 2 vezes na semana você preparar o feijão da semana toda. Então esse feijão pode ser preparado cozido somente, por exemplo, na água e sal e uma folhinha de louro, por exemplo. Então esse feijão já sem tempero pode ser congelado em pequenas porções que você vai descongelar no dia de consumir. Então no dia você pode incrementar até esse feijão com algum tempero, pode colocar um alho, pode colocar alguma leguminosa, como eu falei anteriormente, para variar o sabor e alternar durante os dias. Então, dentre aquela minha lista dos superalimentos para favorecer ganho muscular, para evitar perda muscular, que é a sarcopenia, que é a fraqueza, o feijão também está nessa lista, como eu falei anteriormente. Então, vai favorecer a formação de músculo, vai favorecer a saúde do seu coração por controlar até a ingesta do colesterol, vai favorecer o seu diabetes, melhor controle do diabetes, tendo em vista que é um carboidrato que tem um índice glicêmico baixo, vai melhorar a sua saúde digestiva pela quantidade de fibras que está presente, então vai melhorar seu trânsito intestinal, principalmente para quem tem constipação, para quem tem o intestino preso, para quem tem doença diverticular, doença de divertículo no intestino. Então, o feijão é uma excelente opção para a melhora da sua saúde digestiva. E se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque está buscando informação de qualidade. Então, para manter a tradição, já comenta aqui embaixo, Superação Sem Limite, e coloca a cidade de onde você me assiste, para eu saber aonde minhas palavras estão chegando. Né? Nos últimos vídeos eu tenho visto que tem chegado em várias regiões até do mundo. Tem de Londres, tem do Japão, tem do Reino Unido, de Moçambique, tem uma comunidade grande de Angola, Moçambique, que são países de língua portuguesa que me assistem, Portugal também. Então, um grande abraço a vocês que estão me assistindo. E se você tem uma preocupação com a sua saúde, principalmente com a sua força muscular, eu recomendo o meu e-book, que eu vou deixar o link aqui embaixo. É um e-book que fala sobre a sarcopenia, que é a fraqueza muscular, que tanto tira a qualidade de vida de um envelhecimento que teria tudo para estar saudável, para estar bem encaminhado, e a fraqueza muscular muitas vezes pode promover queda, promover retração social. Então a gente tem que sempre tentar identificar e tratar o mais precocemente essa fraqueza. E grande parte do tratamento depende somente de hábitos de atividade física, hábitos de alimentação, e tudo isso eu ensino nesse book, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já ativa a notificação, que é um sininho que está aqui embaixo, para você receber em primeira mão os meus vídeos que eu estou postando semanalmente. E já curte e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimento de qualidade. Obrigado por chegar até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.